Vamos abrir para Apocalipse, capítulo 2 e 3, novamente. A mensagem hoje à noite é do noivo para a noiva, parte 2. Apocalipse, capítulo 2, versículo 29. O Senhor Jesus diz assim: aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor Deus, queremos mais uma vez ouvir a Tua voz, aprender a Tua palavra, andar nos Teus caminhos, fazer a Tua vontade, trazer honra, glória ao Teu nome. Só poderemos fazer isso, ó Deus, se estivermos alicerçados no Senhor, conhecendo a Tua palavra. E hoje à noite é isso que nós buscamos, ouvir a voz do Teu Espírito, para que possamos entender pela palavra do Senhor como ter vidas que lhe agrada. Peço agora que o Teu Santo Espírito esteja agindo em nossos corações, em nossas vidas, nos conduzindo, nos direcionando. Em nome de Jesus, amém. Então, semana passada começamos a olhar e nós vimos que Apocalipse 2 e 3 é a carta do noivo, Jesus Cristo, cuja noiva é a igreja, capítulo 19, nós vimos isso. Capítulo 19, versículos 7 e 8, Efésios capítulo 5, 22 a 32, onde a igreja é apresentada como a noiva de Cristo. E em capítulo 2 e 3, são 7 mensagens que o Senhor Jesus destina à sua noiva, à igreja, a mim e a você que já tem confiado em Jesus como Salvador. Então, semana passada nós vimos que há uma necessidade por parte do crente em conhecer mais o seu Salvador. Isso fica evidente em cada um dos versículos em que Jesus começa dizendo: estas coisas diz aquele que. E quando ele faz isso, ele fala algo sobre si e ele nos ensina algo sobre a sua pessoa, sobre a sua obra, nos mostrando a necessidade que nós temos de conhecer mais ao Senhor. O profeta Oséias, no capítulo 6, versículo 3, disse: conheçamos e continuemos a conhecer ao Senhor. A vontade de Deus, para mim, para você, é que nós conheçamos mais ao nosso Salvador. Quanto nós conhecemos do Senhor Jesus? É a vontade dele. Segundo lugar, nós vamos ver hoje à noite, Jesus não quer somente que você conheça mais sobre Ele, mas Ele quer que você saiba que Ele sabe tudo sobre você. Agora Jesus passa a falar não da necessidade que nós temos de conhecê-lo, mas da necessidade de sabermos que Ele conhece a cada um de nós, a cada um que faz parte da sua noiva. Hebreus capítulo 4, versículo 13 diz assim: e não há criatura que não seja manifesta em sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Salmo 139. Salmo 139. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por detrás e por diante, e sobre mim põe a Tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim e sobremodo elevado não o posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá está.
Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverás de guiar, a tua mão e a tua destra me susterá. Se digo, as trevas com efeito me encobrirão, é a luz ao redor de mim, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa, pois tu me formaste, o meu interior. Tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, Senhor, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria sem jamais chegar ao fim. O Senhor, Ele quer que nós tenhamos consciência que Ele nos conhece. Nós não estamos ocultos, escondidos dEle. Não adianta imaginar que se nós formos para o lugar mais distante, mais remoto da terra, que nós estaremos fora ou longe da presença do Senhor. O Senhor Jesus Cristo sabe tudo sobre mim e o Senhor Jesus Cristo sabe tudo sobre você. E aqui em Apocalipse capítulo 2 e 3, nós encontramos essa declaração do conhecimento que Ele tem da sua noiva, da igreja, que é aquele que tem confiado nele como seu Salvador. Então, olhando aqui no capítulo 2 e capítulo 3, nós vamos ver algumas coisas que o Senhor Jesus sabe a nosso respeito. Capítulo 2, versículo 2, Jesus diz assim: conheço as tuas obras, assim como o teu labor, a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Capítulo 3, versículo 1. Conheço as tuas obras. Capítulo 3, versículo 8. Conheço as tuas obras. Capítulo 3, versículo 15. Conheço as tuas obras. O Senhor Jesus conhece as nossas obras. Ele sabe tudo o que nós estamos fazendo. Ele conhece tudo o que nós estamos deixando de fazer. E isso é, ao mesmo tempo, um consolo, um incentivo, mas é também uma advertência. Porque nós não vamos ter justificativas por não estarmos fazendo. Conheço as tuas obras, conheço o seu trabalho, versículo 19, a sua persistência, versículo 8, o teu amor, a tua fé, e capítulo 3, versículo 15, as oportunidades, as fraquezas e a nossa indiferença. Jesus sabe cada oportunidade que nós temos de trabalhar por Ele, Ele sabe cada coisa que nós estamos fazendo e cada coisa que nós estamos deixando de fazer. Capítulo 2, versículo 9. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza. Jesus conhece o nosso sofrimento e Ele conhece a nossa condição financeira. É interessante que aqui no capítulo 2 ele fala, conheço a tua pobreza. Mas no capítulo 3, versículo 17, ele fala, estou rico e não preciso de coisa alguma. Então ele conhece aquele crente que tem a sua dificuldade e ele conhece aquele que não tem a sua dificuldade. E é interessante que aquele que tem essa dificuldade, que passa por tribulação, que está pobre por causa da perseguição da fé, ele tem um elogio. Mas aquele que tem a sua condição financeira
e coloca a confiança na sua condição financeira, ele fala: você tem dinheiro, mas na verdade você é pobre, você é cego e você é nu. Então o Senhor conhece cada tribulação que você está passando. Dona Fabiana tocou o hino no ofertório, o título do hino é Graça. E uma parte do hino fala assim: tua graça não falta onde o teu plano leva. Então o Senhor está nos conduzindo. E às vezes nós passamos por tribulação. Mas nenhuma tribulação chega em nossa vida sem que tenha passado pela peneira da graça de Deus. Deus sabe o que você está passando. Versículo 13 do capítulo 2. Conheço o lugar em que habitas. Jesus conhece o lugar em que tu habitas. Ele conhece a sua cidade, ele conhece o seu bairro, ele conhece a sua rua, ele conhece a sua casa, ele conhece o seu quarto. E ele sabe tudo o que está acontecendo lá. Do lado positivo, nós temos conforto, consolo, porque ele conhece, ele sabe o que está acontecendo. E do lado negativo, ele também sabe da nossa negligência. Conheço o lugar em que tu habitas. Jesus sabe tudo sobre nós. Não dá para pensarmos que nós podemos nos esconder do Senhor. Ele nos conhece profundamente. Ele conhece o mais íntimo de nós. E ele declara isso na sua palavra. Falei algumas semanas atrás e volto a repetir. Queria encorajar você a buscar na Bíblia. Quantas vezes aparece essa frase? Não vos enganeis a vós mesmos. Eu já contei. Eu sei quantas vezes essa frase aparece. Não vou contar para você, tá bom? Espero que você faça essa pesquisa. Pegue uma concordância, uma chave bíblica e digite lá: não vos enganeis a vós mesmos. Muitas vezes nós não estamos enganando ninguém além de nós mesmos. Às vezes nós pensamos que nós podemos fingir, que nós podemos nos mostrar pessoas quem nós verdadeiramente não somos. Primeiro, toda criatura está patente, está evidente aos olhos do Senhor Jesus. Então, se há uma pessoa que nós não enganamos, irmãos, é Deus. Ele sabe tudo sobre nós. Algumas vezes nós achamos que estamos enganando os irmãos na igreja. E eu acho interessante isso. Às vezes a pessoa ela acredita que ela está vivendo de um jeito durante a semana e que domingo ela vem para a igreja e que todas as pessoas vão acreditar que ela é aquilo que ela mostra. Mas na verdade, há uma única pessoa a quem ela está enganando. É a si mesma. Porque o Senhor conhece. Não dá para enganar o Senhor. Jesus falou: uma árvore você conhece pelo fruto. Você olha para a vida daquela pessoa, você conversa com ela. Jesus também disse: a boca fala do que está cheio, o coração, você conversa com ela. E não há conversa sobre coisas espirituais, sobre coisas de Deus. E você sabe que o que ela está preocupada não é com o conhecimento de Deus. E ela acredita que ela está enganando a Deus e está enganando aos irmãos. Mas na verdade a única pessoa que ela está enganando é ela mesma. E Jesus fala aqui: eu conheço. Então você tem que estar preocupado com o conhecimento que ele tem de você. Ele sabe quem você é. Terceiro lugar. Primeiro, Jesus quer que nós saibamos mais sobre ele. Segundo, ele quer que nós saibamos que ele sabe tudo sobre nós.
E terceiro, Ele quer que você saiba que Ele irá voltar. Ele prometeu. Ele disse lá em Atos capítulo 1, esse mesmo Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, voltará da mesma maneira como o viste subir. Ele vai voltar. 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, não retarda o Senhor a sua promessa, como muitos a julgam demorada. Há pessoas que acreditam que Jesus está demorando. E Jesus não volta hoje, Jesus não volta amanhã, Jesus não volta depois de amanhã. Ele fala, ele pensa, Jesus vai voltar, porque tudo o que ele prometeu ele vai cumprir. Mas ele não vai voltar na minha geração. E sabe o que ele passa a fazer? A viver do seu jeito. Da maneira como ele agrada. Ele quer que você saiba que ele vai voltar. E quando ele voltar, ele vai retribuir a cada um. Ele prometeu que quando ele voltasse, ele iria retribuir a cada um. Ele vai retribuir o vencedor. A gente vê no final aqui, de cada versículo, ele dizendo isso. Vamos olhar. Capítulo 2, versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso. Versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Versículo 26. Ao vencedor, e ao que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Capítulo 3, versículo 5. Ao vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, o confessarei diante do meu Pai e dos seus anjos. Versículo 12. Ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Versículo 21. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci, e me sentei com meu Pai no seu trono. Jesus, ele faz uma promessa. Quando ele voltar, ele vai retribuir, ele vai recompensar o vencedor. Apocalipse 22, 12 diz assim: eis que venho sem demora. Há aqueles que acham a volta de Jesus demorada, mas ele fala: eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa para retribuir a cada um segundo as suas obras. Lembra quantas vezes ele fala: conheço as tuas obras? Ele conhece as nossas obras. E ele vai voltar e vai nos retribuir conforme as nossas obras. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. O nosso trabalho não é vazio, não é inútil na obra do Senhor. Alguns trabalhos são ingratos. Ingratos em que sentido? Sentido em que você faz ele hoje e o que acontece? Amanhã você tem que fazê-lo de novo, não é? Um exemplo de trabalho ingrato são os trabalhos domésticos. Não é verdade?
Você está com a cama arrumadinha, você deita e dorme. O que você tem que fazer no outro dia? Arrumar de novo. E ela vai ficar arrumadinha por um dia inteiro. À noite você vai deitar. E o que vai acontecer? Vai bagunçar e no outro dia você vai arrumar de novo. Algumas pessoas pensam assim: já que eu vou dormir hoje, vou arrumar. E depois vai bagunçar de novo, então eu não vou nem arrumar a cama, né? Tem pessoas que pensam dessa maneira e não arrumam a cama. Deixa a cama lá toda bagunçada. Não é o correto, né? O correto é que você arrume a cama, mesmo que vá bagunçar de novo. Você varre a casa, passa pano, fica limpinha. O que vai acontecer no outro dia? Vai ter que varrer de novo. Vai ter que passar pano de novo. Por quê? Porque vai sujar de novo. E mesmo que não se faça nada, a gente tem filho, né, em casa, e a gente costuma dizer que quem bagunça a casa são os filhos. Eles que sujam a casa. Quem aqui tem filho adulto já, ou filho que saiu de casa? Sua casa ainda fica bagunçada? Mesma coisa. Então a culpa não é dos filhos, né? Pode não ter ninguém. Só aquela poeirinha que fica caindo, né? Um trabalho inútil. Você faz hoje e vai ter que fazer amanhã e vai ter que fazer a vida inteira. E chega uma hora que você perde a paciência e fala: quer saber de uma coisa? Não vou mais arrumar a casa, né? E você deixa lá uns 2 dias sem arrumar e você fala: não tem jeito. Tenho que arrumar, né? No Senhor, o trabalho não é vão. Não é inútil. Não é um trabalho que você vai fazer e que você não vai ter uma recompensa. Pelo contrário, o que você faz é reconhecido e vai ser lembrado e vai ser recompensado por Deus. Hebreus capítulo 6, versículo 10. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com o seu nome, pois serviste e ainda servis aos santos. Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho. Às vezes a gente faz coisa em casa, né? Às vezes eu dou uma mãozinha, eu ajudo, eu arrumo algum cômodo lá. Mas sabe por que eu faço isso? Porque eu quero que minha esposa me agradeça. Obrigado que você me ajudou com a casa hoje, né? E algumas vezes no começo ela ia lá e falava: obrigado, você ajudou, né? Mas depois de fazer algumas vezes, não fala mais obrigado. E aí eu, pecador que sou, né? Falo: poxa, querida, arrumei a casa hoje, ajudei você, né? Olha, ficou bem limpinho, bem feito, né? E ela não fala nada. Eu falo para ela: você não vai falar obrigado para mim? Você não vai me agradecer? Eu faço o trabalho com a intenção de ser elogiado e reconhecido. Mas não sou muitas vezes. As esposas aqui que o digam, né? Lavam, passam, cozinham. E quando o marido chega e fala: ô querido, obrigado que você fez isso. No começo a gente até faz, mas depois a gente acaba não fazendo. Eu li uma coisa outro dia na internet que falava assim, ó: se eu falar que eu vou consertar alguma coisa, eu vou consertar. Não precisa ficar me lembrando de 6 em 6 meses. Quando a gente não faz, fica uma cobrança, né? Você não consertou, você não consertou. No dia que você conserta, a esposa fala: obrigado, irmão Lourenço. Fala: parabéns, irmã Maria. Continua assim. Mas no geral não fala. Fala assim: seu Lourenço está certo. Ele conhece a cama e conhece o sofá, né, irmão Lourenço? Então é melhor ficar do lado da esposa, né? Geralmente é assim. Quando nós fazemos, só cumprimos a nossa obrigação. Quando nós deixamos de fazer, nós somos cobrados. O Senhor Jesus diz na sua palavra que Ele vai recompensar o nosso trabalho. Ele não vai nos dizer muito obrigado porque você me serviu. Mas Ele vai dizer: foi bem feito.
Você foi um servo bom, você foi um servo fiel. Ele vai reconhecer o nosso valor, o nosso esforço, o nosso trabalho. Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho. Mas quem vai ser recompensado? É bem claro. O vencedor. É muito claro. Alguns crentes vão chegar na presença de Deus, salvos, porque a salvação vem de Deus, Ele dá, Ele sustenta a nossa salvação. Tem um hino que nós cantamos, o cantor, né? E enfim, vou descansar salvo além do rio. Ele vai nos salvar, vai completar. Filipenses 1,6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus não vai abrir mão de nós, não vai nos abandonar, não vai nos lançar fora. Se você tem recebido Jesus como seu Salvador, você vai entrar na salvação. Mas 1 Coríntios capítulo 3 fala de algumas pessoas que vão comparecer diante de Deus. O que eles fizeram não teve valor, feno, palha e madeira. E fala, este será salvo, todavia, como que através do fogo. 1 Coríntios capítulo 3, o tema, o assunto é a recompensa pelo serviço. Capítulo 3, versículo 14. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, este receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Mas este mesmo será salvo, todavia, como através do fogo. A salvação é dom de Deus, Ele dá, Ele mantém. Mas haverá pessoas que vão comparecer diante do tribunal de Cristo e não terão o reconhecimento. Quem vai receber o galardão? O vencedor. E quem é o vencedor? Algumas pessoas imaginam que o vencedor é aquele que consegue as coisas pelo seu mérito. Que ele consegue fazer as coisas pelas suas habilidades, pela sua capacidade. Ele pega o pensamento do mundo, em que aquele que é o melhor, que se destaca, que é recompensado. Não é o que a palavra de Deus ensina. Apocalipse 12, versículo 11. A palavra de Deus diz assim: eles, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro. Quem é o vencedor? Não é aquele que corre melhor, não é aquele que se esforça, que tem o melhor desempenho por si mesmo. O vencedor é aquele que vence por causa do sangue do Cordeiro. A nossa vitória é mérito do que Jesus conseguiu na cruz do Calvário, através do seu sangue. Eles venceram por causa do sangue do Cordeiro. O apóstolo Paulo fala assim: é pela graça de Deus que eu sou o que sou. 1 João capítulo 5, versículo 5. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Quem é que dá a vitória? É a nossa fé em Cristo. E Romanos 8,37 fala que nós somos mais que vencedores por meio de Jesus Cristo, aquele que nos amou. O vencedor será recompensado. Você será um vencedor somente por Jesus Cristo. Você não vai chegar na presença de Deus por seus méritos. Você vai chegar na presença de Deus pelo que Jesus fez na cruz do Calvário. E você só pode fazer as obras, trabalhar para o reino de Deus por causa do sacrifício de Jesus.
Ele vai recompensar aquele que fielmente trabalha para Ele. Ele vai disciplinar o crente desobediente. Ele vai corrigir aquele que não anda nos seus caminhos e que não faz a sua vontade. Apocalipse capítulo 3. Versículo 19. Jesus está dizendo isso. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Se você já tem recebido a Jesus como seu Salvador e você não está andando em obediência, Jesus está dizendo aqui, eu quero que você saiba, eu vou voltar. O crente fiel, o crente obediente vai receber o galardão. Mas aquele que não anda no meu caminho, aquele que não faz a minha vontade, eu repreendo. Repreender aqui literalmente quer dizer, eu chamo a atenção. Eu falo do mau caminho em que você está andando. E não somente eu repreendo, chamo a atenção, mas eu disciplino. Essa palavra disciplinar aqui é impor disciplina. E a disciplina a gente não vai estudar hoje, nós vamos estudar isso na escola bíblica, no momento oportuno. A disciplina é você impor regras, normas e correção quando essas normas não são obedecidas. Eu disciplino. Eu repreendo e eu disciplino. A todos? Não. Aqueles a quem eu amo. Então, Hebreus capítulo 12 vai dizer justamente isso, irmãos. Hebreus 12. Versículo 5. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ela és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais, pois Deus vos trata como a filhos. Pois que filho a quem o pai ama? Pois que filho a quem o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Jesus quer que você saiba que aquele que se tornou filho de Deus pela fé é amado dele e vai ser corrigido. Corrigido porque ele nos ama. Ele volta, recompensa aqueles que são fiéis, mas ele repreende e disciplina aqueles a quem ele ama. Capítulo 2 de Apocalipse, versículo 21. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quis se arrepender da sua prostituição. O Senhor, ele disciplina o crente desobediente, mas não sem primeiro dar tempo para que ele se arrependa. Há aqui pelo menos 4 chamados de Cristo ao arrependimento. Capítulo 2, versículo 5, Jesus diz: lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. Capítulo 2, versículo 16. Portanto, arrepende-te, se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Capítulo 3, versículo 3. Lembra-te
pois, de como tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. E capítulo 3, versículo 19. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. O Senhor corrige, mas primeiro Ele nos dá o chamado ao arrependimento. O que é arrependimento? Já temos estudado isso na quarta-feira. Arrependimento não é remorso. O que é remorso? Remorso é a vergonha por ter sido pego no pecado. Eu fico envergonhado. Por quê? Porque eu fui surpreendido no pecado. Mas se eu não fosse pego pecando, o que eu faria? Continuaria pecando. Então eu fico envergonhado porque eu fui pego pecando. E aquilo me gera uma vergonha. E aí eu falo, não, isso é errado, não deveria ter feito isso. Mas se eu não fosse surpreendido no pecado, eu continuaria fazendo. Então não é arrependimento. O que é arrependimento? Arrependimento é eu olhar para mim, me enxergar como Deus me vê, enxergar o pecado que eu estou cometendo como uma ofensa a Deus e de consciência própria, mesmo que ninguém saiba o que eu estou fazendo. Eu confesso, eu reconheço o que estou fazendo, eu viro as minhas costas para o pecado e vou em direção de Deus. Jesus chama pelo menos 4 vezes ao arrependimento. Ele pede pelo menos 4 vezes, arrepende-te. Olhe para como você está vivendo e abandone o pecado e volte-se para mim. Capítulo 2, versículo 21. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Todavia, ela não se arrependeu. E ele continua dizendo, então por causa disso, eis que coloco na cama e em grande tribulação todos aqueles que adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mente e coração. E vos darei cada um segundo as vossas obras. Porque o Senhor Jesus corrige? Primeiro, porque Ele ama. E Ele quer que nós andemos nos seus caminhos. Segundo, Ele nos corrige, porque se nós não formos corrigidos, nós serviremos de mau exemplo, mau testemunho. E quando Ele corrige, Ele mostra para o mundo lá fora que Ele é um Deus que não tolera o pecado. Ele dá oportunidade de arrependimento. Mas se não se arrepender, não escapará da correção. O Senhor Jesus quer que você saiba que Ele vai voltar. E quando Ele voltar, o fiel vai ser recompensado, o desobediente vai ser corrigido. Em terceiro, o incrédulo será lançado no lago de fogo. Apocalipse, capítulo 20. A segunda parte do versículo 14 e o versículo 15. Jesus diz assim, esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Deus ama o pecador. Ele enviou Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário. Jesus experimentou a morte por todos os homens. Isso não quer dizer que todos os homens serão salvos. Serão salvos somente aqueles que ouvirem o Evangelho e se arrependerem e confiarem em Cristo como Salvador. Daí a missão da igreja em anunciar o Evangelho para o mundo lá fora. Aqueles que não crerem em Jesus como Salvador, a Bíblia diz que a parte que lhes cabe é no lago de fogo. Pastor, Deus é amor, Deus não faria isso. É verdade, Deus é amor.
E Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus é amor. Ele enviou Jesus Cristo para morrer no meu lugar, quando ainda pecador. Mas sabe, Ele é justo. E toda a ira contra o pecado foi derrubada em Jesus. Então em Cristo nós vemos a justiça e o amor de Deus. E em Cristo nós temos a salvação pela graça, ou nós temos a condenação pela rejeição ao Evangelho. Será Deus quem lançará o pecador no inferno, por causa da sua justiça. Ele vai lançar o incrédulo no lago de fogo. Porque o que era necessário para a salvação do homem, Ele fez. Ele entregou seu Filho numa cruz. E agora, ou nós aceitamos a oferta de graça, ou nós recebemos a justiça de Deus. Jesus deixou essas 7 cartas para mim, para você, porque Ele nos ama. Porque Ele quer que nós conheçamos a sua pessoa. Ele quer que nós saibamos que Ele nos conhece, Ele sabe como nós estamos vivendo. Ele quer que nós saibamos que se nós formos fiéis, Ele vai nos recompensar. Mas se andarmos em desobediência, Ele vai nos corrigir. E se o homem se mantiver na sua incredulidade, ele vai ser lançado no inferno. Ele não quer que nós fiquemos distantes dele, mas Ele quer que nós esperemos a sua volta, para que, como a noiva que se encontra com o seu noivo no dia do seu casamento, nós possamos nos encontrar com Ele e passarmos o resto da eternidade junto com Ele. Essa semana, depois que eu preguei no domingo passado, que eu falei das cartas, né? A Fabiana falou, eu sei onde estão essas cartas. As cartas que eu mandava para ela e as cartas que ela me mandava. Ela falou, eu sei onde estão essas cartas. E a Laila falou assim, mãe, a senhora não jogou essas cartas fora? A Fabiana falou, a gente não joga fora a carta que nós recebemos de quem a gente ama. Então estão lá guardadas. Ela não pega todo dia, ela não fica lendo, né, como fazia naquela época, mas estão lá guardadas. Nós não devemos pegar a mensagem de Jesus para a sua noiva, que somos nós, a sua igreja, e ignorarmos. Muito pelo contrário, atentamente nós devemos olhar o que Ele tem a nos dizer todos os dias. Até quando? Até a sua volta. Daí nós não vamos precisar ficar lendo as suas cartas. Estaremos com Ele e conversaremos pessoalmente com Ele. Vamos orar.